Bomba urgente. Victor de Aldama entrega à Audiência Nacional o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares, que colocam Pedro Sanches contra a gira-parede. Vamos começar. Boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. E me atrevo a dizer que esta é uma das notícias mais relevantes do ano. E veremos se inclusive de toda a legislatura do governo de Pedro Sanches. O empresário Victor de Aldama já entregou o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA no valor de 250 milhões de dólares, que teriam servido para financiar a Internacional Socialista, presidida por Pedro Sanches, e para financiar o próprio Partido Socialista de Pedro Sanches. Muita atenção a esta informação, é realmente uma bomba. Alguns de vocês já vêm me perguntando há algum tempo o que aconteceu com o envelope. Aldama apresenta o envelope, pois ele já apresentou. E temos todas as informações de última hora e vamos compartilhar na tela, como sempre, para que vocês possam acompanhar de casa. Mas, sem dúvida, isso pode ser um antes e depois, um marco para Pedro Sanches, para o governo de Pedro Sanches, e pode significar sua queda. E não só a de Pedro Sanches, mas também a do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. E vamos compartilhar na tela essa bomba de última hora. Aldama apresenta o envelope com os 250 milhões de dólares em cotas de petróleo da PDVSA na Audiência Nacional. Vale destacar que Aldama apresentou o envelope ao juiz que investiga o suposto financiamento ilegal do Partido Socialista. Como adiantamos com exclusividade aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez e no Liberdade Digital. Há mais de um ano, Aldama recebeu um envelope com as cotas de petróleo da PDVSA para financiar a Internacional Socialista e o PSOE de Pedro Sanches. Após a visita da então número 2 de Nicolás Maduro na Venezuela, Delcy Rodrigues, em janeiro de 2020, o ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero supostamente teria canalizado os fundos provenientes da Venezuela com contas bancárias na Rússia através de laranjas. Fontes jurídicas consultadas afirmam que Aldama entregou o envelope. Na semana passada, Aldama compareceu à audiência judicial com o magistrado da Audiência Nacional, Ismael Moreno, acompanhado de seu advogado José Antônio Choclan. O empresário declarou durante cerca de uma hora diante do juiz e de um promotor anticorrupção que também estava presente. Em seu depoimento, fez referência direta ao conteúdo do envelope e aos vínculos relacionados a ele. Muita atenção ao que pode sair dessa declaração, estou avisando. As mesmas fontes consultadas não descartam que, após o depoimento de Aldama e a apresentação do envelope com as cotas da PDVSA, possam ocorrer consequências importantes e imediatas na investigação. O caso ainda continua em segredo. Vale destacar que houve uma tentativa anterior de Aldama de entregar o envelope ao juiz Moreno. No entanto, a informação sobre a intimação judicial do empresário para a primeira semana de março vazou para a imprensa e a entrega foi adiada por motivos de segurança. Fontes próximas a Aldama, consultadas há um mês por Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez e Liberdade Digital, já nos contavam que o empresário pretendia continuar colaborando com a justiça até o fim. Por isso, ele planejava entregar o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA e depor em juízo antes que começasse. E assim foi. Novamente, acertamos em cheio no Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. No entanto, era necessário garantir a segurança de Aldama e seu tratamento judicial igual nos processos já abertos. Depois vamos comentar sobre a segurança de Aldama, porque vou contar algo muito sério sobre isso. Vale destacar que em seu recente depoimento ao juiz da Audiência Nacional, que investiga o esquema dos hidrocarbonetos, o promotor anticorrupção perguntou a Aldama sobre o envelope e ele confirmou que foi entregue por Delcy Rodrigues. E aqui está o famoso envelope sobre o qual já falamos bastante em várias ocasiões aqui no Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, e no qual se pode ver perfeitamente.
República Bolivariana da Venezuela, Ministério do Poder Popular do Petróleo, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA. Com o logo aqui da PDVSA e no remetente, Manuel Quevedo Fernandes, Ministro do Poder do Petróleo, Presidente da Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA. E destinatário Delcy Heloína Rodrigues Gomes, ou seja, Delcy Rodrigues, então vice-presidente executiva da República Bolivariana da Venezuela. Aqui embaixo dava para ver Victor González, um carimbo de Victor González, que, como eu dizia, poderia corresponder a Victor Gonzalo de Aldama. E uma data, 4 de fevereiro de 2020, após a visita de Delcy Rodrigues. Certo? Este era o famoso envelope que já está, como dissemos, em poder da audiência nacional. Como as memórias são frágeis, adiantamos tudo isso com exclusividade em medidas cautelares com Miguel Ângel Pérez e na Liberdade Digital. Concretamente, revelamos em novembro de 2024 que Victor de Aldama dispunha de informações sensíveis que apontavam para o suposto financiamento ilegal da Organização da Internacional Socialista, que fez o presidente da mesma, Pedro Sanches, em novembro de 2022, com apoio de José Luiz Rodrigues Zapatero e Fundos Rodrigues, Victor González e Rodrigues. González elegeu Rodrigues presidente. González, a Internacional Socialista, no final de 2022, por aclamação, um cargo que assumiu, disse, com ânimo Pérez. E por último, foi a que se tornou democracia. E por último, as principais bolivarianas, principais causas da democracia. Tornou-se principais causas da política nacional e internacional. É importante destacar que Sanches foi designado presidente desta organização para os próximos 4 anos sem necessidade de votação, já que sua candidatura foi a única que concorria ao cargo. Bolivariana ganhou destaque com a presidência bolivariana, fator importante para abrir a democracia. A presidência teria provocado violência e suposto financiamento ilegal para tornar Pedro Sanches presidente da Internacional Socialista. Isso é o envelope. As cotas de petróleo. A República Bolivariana se tornou uma das principais causas, caso tenha se tornado uma das principais causas da presidência da violência e da democracia. Principais causas da democracia. Maduro, através de José Luiz Rodrigues Zapatero, fez com que ela se tornasse uma das principais presidências da República Bolivariana e uma das principais causas da democracia. Causas bolivarianas viraram centrais na República e democracia devido à presidência. Dos fundos para a Internacional Socialista com Maduro, ocorreu a polêmica visita de sua número 2, Delcy Rodrigues, à Espanha em janeiro de 2020, que se tornou uma das principais para os transportes José Luiz Ábalos. O suposto financiamento virou uma das maiores questões da presidência e da democracia, junto com a violência que também preocupa o regime democrático. Com cupos de petróleo. Cotas da PDVSA. Aldama, além disso, teria informações sobre uma suposta conta bancária de Zapatero na Rússia, que teria sido usada para enviar os fundos da Venezuela nessa suposta operação de financiamento ilegal da Internacional Socialista. Essa é a informação que revelamos, como eu disse, já faz mais de um ano no Liberdade Digital, no Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E que, claro, depois todo mundo foi entrando na onda, mas como ninguém vai lembrar, então a gente lembra, não é mesmo? Fomos nós que demos essa exclusiva e preciso comentar com vocês sobre a segurança. Neste momento, a Aldama enfrenta um problema gravíssimo de segurança. É preciso lembrar que a Aldama já havia denunciado, nos últimos meses, ter recebido ameaças de morte diretas. E, obviamente, o fato de ele ter entregue o envelope com as cotas de petróleo da PDVSA e de ter contado tudo, absolutamente tudo, nessa situação. O depoimento diante do juiz Moreno o deixa em uma situação muito perigosa e, sem dúvida, Aldama precisa de escolta. Qual é o problema aqui? O problema é que a escolta pública do Ministério do Interior seria feita pela Polícia Nacional ou Guarda Civil. E Aldama hesita em deixar o Ministério do Interior cuidar de sua proteção, pois seria como pôr a raposa para vigiar o galinheiro. E a outra opção seria a escolta privada, mas claro, o Estado não pode arcar com esse custo. Escolta privada, mas o empresário Victor Aldama está com contas bloqueadas e não pode pagar esse custo. Neste momento podemos dizer que Victor Aldama está em uma situação muito grave, muito preocupante, porque, como eu disse, essas ameaças de morte que ele recebeu já foram denunciadas publicamente.
E claro, agora é preciso proteger Vítor Aldama e garantir que ele receba a segurança, a proteção necessária. Porque eu sei que nessa declaração, Vítor Aldama falou tudo o que precisava ser dito. Isso vai ter consequências e implicações diretas na Moncloa, no Partido Socialista, em Pedro Sanches e também em José Luiz Rodrigues Zapatero. Com isso, agora é preciso proteger Vítor Aldama. Claro, qualquer novidade a respeito do envelope sobre Aldama, contaremos aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Até aqui esta edição. Obrigado por acompanhar o Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que tenham gostado dessas informações tão relevantes, tão urgentes e de última hora que acabei de contar para vocês. Sem dúvida, é uma das notícias mais esperadas por todos nós. Vocês vêm me perguntando isso há muito tempo e finalmente chegou o dia. Vítor de Aldama já apresentou no tribunal o envelope comprometedor com informações que colocam o governo de Pedro Sanches e o Partido Socialista contra de a parede. Vocês já sabem que podem ser sócios escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros mensais. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627556370. Tá. 62755. 627556370. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve.